reino animal é realmente um lugar inacreditável. Existem milhões de espécies de animais no planeta, espalhados em diferentes ecossistemas. E os cientistas ainda têm muito que desvendar nas profundezas dos oceanos e nas vastidões das florestas. Claro, novas espécies super bizarras são descobertas todos os dias. A biologia marinha que o diga, não é? Existem muitas criaturas por aí bastante desconhecidas para os humanos que não trabalham com o tema, desde vermes comedores de ossos que vivem no fundo do mar, até uma aranha super estranha, semelhante a um pelicano. Olha só, hoje vou apresentar para você 7 espécies recém-descobertas e super aterrorizantes que chocaram o mundo. Esta é a Antarctic Scale Worm, uma superestrela do oceano conhecida também como Eulagisca gigantea. Horripilante. Esta criatura escamosa possui uma cabeça que se parece com um xenomorfo, aquela raça alienígena do filme Alien. Bom, e ainda possui um corpo que literalmente parece ser feito de fileiras de dentes humanos. Com uma estranha e hipnotizante pelagem de ouro na parte de trás, este bizarro verme marinho é encontrado no Southern Ocean, conhecido também como Antarctic Ocean, e vive nas profundezas deste oceano a mais de 500 metros abaixo do nível do mar. Bom, eu não quero te alarmar, mas essa coisa é enorme. A espécie supostamente cresce para mais de 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, o que definitivamente não é nada convencional para a proporção de um verme, não é? Bom, os vermes escamosos pertencem à família de poliquetas, cujo nome científico é Polynodae, que inclui muitas espécies de vermes marinhos curtos e achatados encontrados em todo o mundo. Eles são caracterizados por escamas que cobrem seus corpos, e embora pouco se saiba sobre seus hábitos alimentares, os pesquisadores sugeriram que eles são caçadores ativos, o que não é uma boa notícia para praticamente ninguém. E veja só, a parte que parece uma cabeça sem olhos, na verdade, é uma probóscide retrátil, uma espécie de boca tubular para sucção, que o verme escamoso normalmente consegue virar do avesso e dobrar para dentro do seu próprio corpo. Quando quer se alimentar, esta tromba de sucção pode chegar a 7 centímetros de comprimento, revelando seus afiados dentes. E ainda há rumores de que esta espécie não é muito fã de vegetais. Bom, agora vamos para o Osedax, comumente conhecidos como vermes zumbi ou devoradores de ossos. Seriam estes os verdadeiros zumbis, hospedeiros nas profundezas do mar? Não? Bom, os vermes Osedax foram reconhecidos pela primeira vez a 3.000 metros de profundidade e identificados como outros anelídeos, crescendo como tapetes felpudos agarrados ao esqueleto de uma baleia. Porém, embora tenham sido identificados em 2002, acredita-se que esses animais existam desde o período pré-histórico. Através das marcas deixadas pelo Osedax nos ossos, paleontólogos foram capazes de identificar buracos similares em ossos fossilizados de um plesiosauro de 100 milhões de anos, um dos répteis marinhos mais gigantes do planeta. Bom, com esse e outros estudos genéticos, especialistas conseguiram apontar que esses organismos existem desde, pelo menos, o período Cretáceo, antes mesmo do tempo em que baleias começaram a rodar pelos mares. Os monstros de aproximadamente 7 centímetros foram vistos pela primeira vez em ação em 2022, quando se alimentavam do esqueleto da baleia cinzenta em decomposição. A ciência reconhece atualmente 26 espécies de vermes Osedax no planeta.
e todas elas são seriamente perturbadoras. De fato, o nome Osedax deriva do latim e significa devorador de ossos. Porém, estes vermes zumbis, que vivem no fundo do mar, não possuem boca e nem vísceras, e se alimentam usando um sistema radicular único, que perfura os ossos, digerindo as gorduras e proteínas desta fonte óssea. Apenas as fêmeas desta espécie executam essa técnica em comum de perfuração, sendo que os espécimes machos vivem dentro da fêmea. Isso mesmo, os pesquisadores descobriram 111 minúsculos machos vivendo dentro de uma única fêmea. Este verme zumbi libera um ácido de sua pele que dissolve o osso, permitindo-lhes acessar o delicioso colágeno preso dentro dos mamíferos, como o esqueleto da baleia gigante identificado em 2022. O processo é feito a partir da liberação de um ácido que fica na pele do animal, que cria furos no osso, dissolvendo e liberando a gordura e a proteína de dentro. Assim, as bactérias simbióticas localizadas dentro do Osedax fazem a digestão dessas substâncias. Depois que o esqueleto é inteiramente consumido, todos os Osedax morrem após a liberação dos ovos, que são transportados pela correnteza. Após eclodirem, as fêmeas vagam pelo oceano até encontrarem outros ossos. Não sei em relação a você, mas eu me sinto aliviado com o fato dessa espécie viver nas profundezas dos oceanos, a milhares de metros abaixo de onde costumamos nadar e explorar. A terceira espécie também vive nos oceanos e é conhecida como peixe olho de barril. Devido aos seus olhos tubulares, muito sensíveis à luz, este animal vive entre 600 e 800 metros de profundidade oceânica. E aqui já começam as particularidades incríveis desse animal. Se você olhar atentamente para os olhos de um Macropina microstoma, seu nome científico, existe uma grande possibilidade de estar observando o seu nariz, pois os pequenos objetos redondos situados logo acima de sua boca, na verdade, são seus órgãos olfativos. Os olhos são as semi-esferas de coloração esverdeadas localizadas no topo da cabeça. Aliás, seu nome vem do formato tubular de seus olhos. O olho deste peixe de cabeça transparente também consegue girar dentro de sua própria cabeça, para trás, para cima ou para frente, possuindo uma ultrassensibilidade que lhe permite localizar as silhuetas de suas presas. Os registros históricos apontam que o peixe olho de barril foi descoberto em 1939. No entanto, ninguém sabia que sua cabeça era transparente ou que seus olhos podiam girar. Isso porque os espécimes encontrados foram capturados por redes de pesca e estavam mortos. E quando mortos, a característica da transparência de seu crânio desaparece. É por isso que se pensava que ele só conseguia olhar para frente. As cabeças alienígenas do peixe olho de barril, no entanto, são compostas por uma espécie de escudo e fluido que protege tudo o que está lá dentro. Ele pode tranquilamente girar seus olhos sem ter a visão afetada por essa proteção. Aliás, essa capacidade era uma dúvida de décadas, sanada graças às observações do M. Barry Monterey Bay Aquarium Research Institute, Califórnia. Grupo que conseguiu não apenas encontrar espécies vivas do peixe, como também captar imagens incríveis de suas características morfológicas. Para uma ideia mais clara do quanto é difícil encontrar esse animal, basta considerar que os veículos controlados remotamente pelo MBerry fizeram mais de 5.600 mergulhos, resultando em cerca de 27.600 horas de gravações. E em meio a isso, o peixe olho de barril foi visto apenas 9 vezes. Esse animal tem cerca de 15 centímetros e prefere viver em águas profundas e tropicais,
devido à temperatura destes oceanos, especialmente encontrado no norte do Pacífico, nas proximidades da costa da Califórnia, Estados Unidos. O animal também já foi encontrado em regiões da Baixa Califórnia, ao mar de Bering e Japão, nos oceanos Atlântico e Índico. Através da cúpula transparente do peixe-olho de barril, além dos olhos, é possível ver suas terminações nervosas e até o seu cérebro. Embora seja tudo muito incrível, o escudo com fluido é extremamente frágil e nas vezes em que foi possível trazer o animal das profundezas para ser pesquisado, essa parte acabou sendo danificada. Até 2004, o peixe olho de barril não era uma espécie confirmada. E como de lá para cá poucos exemplares foram vistos e estudados em seu habitat, ainda não sabemos muito sobre seu tempo de vida ou qual o tamanho de sua população nos oceanos. Vamos para a nossa quarta espécie marinha, o tubarão-duende. Raramente vista com vida, a espécie passou a constar nos relatos científicos somente em 1898, a partir da primeira descrição escrita feita sobre o animal. Porém, muitos pesquisadores acreditam que seja uma das espécies mais antigas de tubarões existentes no mundo atual. O tubarão-duende pode ser encontrado em diversas partes do mundo. Há registros de sua presença na Ásia, no Golfo do México, na costa da Austrália e na Nova Zelândia, além da África do Sul, na Ilha da Madeira. Há nas Guianas e em alguns pontos dos Estados Unidos. E, ao contrário do que sua aparência atesta, os tubarões-duende são menos ferozes que seus companheiros, como o sanguinolento tubarão branco. Antes de 1898, alguns tubarões-duende já haviam sido capturados por pescadores japoneses, que apelidaram o bicho de tengu-zami. No folclore japonês, tengu é uma espécie de gnomo mítico equipado com um imenso narigão. Suspeita-se que esses tubarões sejam ovovivíparos, ou seja, nascem de ovos que ficam armazenados no interior do corpo da mãe. Mas nenhuma fêmea da espécie até hoje foi detalhadamente examinada quando prenha. De acordo com pesquisas sobre esta espécie, há relatos de que as fêmeas costumam se reunir próximo à costa da ilha de Honshu, no Japão, durante a primavera. E alguns cientistas consideram que o ponto seja um lugar de reprodução dos tubarões-duende. Muitos chegaram a chamá-lo de fóssil vivo, dada a semelhança com os capanorinchos, uma espécie de tubarão que viveu no período Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos. No entanto, o parentesco entre as espécies nunca foi comprovado. Desconhecido pela maioria das pessoas, o tubarão-duende é ainda um mistério para a ciência. Um dos traços mais curiosos deste tubarão é sua mandíbula protuberante. Em lugar de ficar fundida ao crânio, como é de se esperar de um tubarão, ela fica suspensa por ligamentos e cartilagem. Esta característica permite que sua mandíbula se projete durante a mordida, como se desse um bote. O movimento cria um processo de sucção que captura o alimento. Seus dentes pontiagudos servem mais para aprisionar a presa do que para cortá-la. O tubarão de coloração rosada e nariz gigante é raramente avistado, por ser um peixe que vive a grandes profundidades, em torno de 1.300 metros, e possui aproximadamente de 3,5 a 3,8 metros de tamanho. As fêmeas costumam ser maiores, e a dieta desses animais inclui moluscos, peixes e crustáceos. É feio, não temos dúvidas, mas oferece pouco risco para humanos. A 3.000 metros abaixo da superfície do oceano, o fundo do mar é um lugar escuro, desolado e perigoso, onde até as criaturas de aparência mais benigna podem ser predadores mortais. É o caso da espécie carnívora mais improvável, a esponja-arpa, uma espécie subaquática
que pode ser encontrada na costa da Califórnia, em profundidades entre 3.300 a 3.500 metros. Essa espécie é chamada de esponja-arpa, porque sua estrutura básica, chamada de palheta, tem o formato de uma harpa ou lira. Cada palheta consiste em um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não se deixe enganar pela aparência extravagante e pelo nome inocente da esponja-arpa, pois ela é, na verdade, um predador ativo do fundo do mar. A esponja-arpa captura pequenos animais que são arrastados para os seus ramos pelas correntes marítimas profundas. Normalmente, as esponjas se alimentam coando e filtrando bactérias e pedaços de materiais orgânicos do fundo do mar. No entanto, as esponjas arpa carnívoras capturam as suas presas, no caso, pequenos crustáceos, através dos seus ganchos farpados, que cobrem os membros ramificados da esponja. Assim que a esponja-arpa tem sua presa em suas garras, ela envolve o animal em uma membrana fina e então lentamente começa a digeri-la como uma aranha. Passaram-se menos de 20 anos desde que os cientistas descobriram pela primeira vez que estas esponjas poderiam ser carnívoras. Desde então, os biólogos marinhos descobriram dezenas de novas espécies carnívoras desta esponja subaquática. Existem cerca de 33 espécies presentes neste gênero de esponjas carnívoras, incluindo a Chondrocladia, lâmpada de globos, que em inglês é conhecida pelo nome de ping-pong, tree sponge, pois realmente é semelhante a uma pequena árvore com várias bolas de ping-pong que balançam e chocam entre si. Essa espécie vive nas profundezas do Oceano Pacífico, perto da costa sul-americana. A esponja carnívora, que parece uma árvore com bolas de ping-pong, como eu disse anteriormente, possui o mesmo sistema de controle de água que outras esponjas marinhas e coanófitos, e possui o atributo de insuflar, como uma estrutura semelhante à de um balão que é usado para capturar pequenas presas, como pequenos camarões e zooplâncton. A espécie possui um caule que se encontra ancorado na areia com um corpo em forma de ovo, e deste corpo brotam ramos que terminam em esferas insufláveis e translúcidas. Bom, vamos para a nossa quinta descoberta. Indo para as águas da Antártida, temos a espécie recém-descoberta, conhecida pelo nome científico de Promachocrinus fragarius, pertencente à classe Crinoidea, que inclui estrelas do mar e ouriços do mar. Essa espécie é um tipo de estrela de penas, daí o nome menos formal de estrela de penas da Antártica. A nomeação de fragarius deriva da palavra latina fragum, que significa morango. Pesquisadores, durante explorações marinhas perto da Antártida, descobriram essa nova espécie e lhe atribuíram um nome improvável de Antarctic Strawberry, Feather Star. A estrela ganhou esse apelido não por compartilhar sua coloração avermelhada com a fruta morango, mas devido à semelhança de formato. Outra informação da espécie é que ela provavelmente vive nas profundezas do oceano, entre 65 e 1,1 mil metros abaixo da superfície do mar. A estrela antártica de penas de morango, em livre tradução para o português, é uma criatura marinha com 20 braços, alguns acidentados e outros emplumados, que pode ter até 20 centímetros de comprimento, disse Greg Roos, professor de biologia marinha da Universidade da Califórnia e coautor de um artigo sobre novas espécies, publicado na revista Invertebrate Systematics, em julho deste ano. A criatura alienígena se move através destes braços que se assemelha ao movimento do polvo e da lula. O professor disse numa entrevista que, originalmente, havia apenas uma espécie no grupo de estrelas de penas da Antártida.
Mas ao arrastar uma rede ao longo do Oceano Antártico em busca de mais amostras destas criaturas, uma equipe de cientistas da Austrália e dos Estados Unidos identificou 4 novas espécies que podem enquadrar-se no grupo de estrelas de penas da Antártica. O animal destaca-se principalmente pela quantidade de braços que possui, pois a maioria das estrelas de penas tem 10 braços, enquanto esta nova espécie possui 20. Segundo o professor Greg Rose, o grupo de pesquisadores conseguiu descobrir mais de uma espécie com 20 braços, passando agora para 8 espécies, sendo 6 com 20 braços e 2 com 10 braços, sob o nome Promachocrinus, um grande avanço na ciência e biologia marinha atual. Para chegar a essa descoberta, os cientistas usaram análises de DNA e observaram mais de perto a complexa morfologia de espécimes coletados entre 2008 e 2017. Os hagfish, ou peixes-bruxa, são chamados de enguias limosas e, ocasionalmente, de cobras ranhosas. Só que não são enguias e nem répteis. São peixes, mas pertencem a um grupo exclusivo chamado ciclóstomos, também conhecidos como peixes sem mandíbula. A eles se juntam as lampreias igualmente estranhas. Os peixes-bruxa prestam um importante serviço ecológico como parte da equipe de limpeza do oceano, banqueteando-se com animais mortos e moribundos que caem no fundo do oceano. Eles são conhecidos principalmente como necrófagos. No entanto, houve casos registrados de peixes-bruxa atacando peixes vivos e invertebrados. Os peixes-bruxa tendem a se enterrar primeiro na comida, comendo-a de dentro para fora. Embora não tenham mandíbulas tradicionais, os peixes-bruxa têm 2 placas semelhantes a dentes, feitas de queratina, que podem se unir para arrancar a comida. Mas limas parecidas com dentes não são a única maneira de comer. Os peixes-bruxa podem sobreviver vários meses sem comer e são capazes de absorver nutrientes através de sua pele. Como acredita-se que a maioria da espécie seja necrófaga, esta capacidade de absorver nutrientes da água circundante pode ajudá-los em tempos de vacas magras, quando nenhum alimento cai no fundo do oceano. É isso aí. Até a próxima. Tchau.